prósperas! Bem-vindas a mais um episódio do MQPcast Mulheres que Prosperam. Eu sou Marcela Saf, fundadora do Clube MQP. Estou aqui com as minhas hosts, Mari e Lou. E hoje temos uma convidada mais que especial, a Vivi. A Viviane, ela é minha ginecologista e minha obstetra, junto com o pai dela, o Dr. Darwin. E ela tem um lugarzinho especial no meu coração, porque foi ela quem trouxe o meu maior presente, né? O Miguel, foi ela quem fez meu parto. Ela também é casada com o Gustavo, mãe do Tomás, e da Luana, que ainda tá na barriguinha dela. E a sua especialidade é em climatério e menopausa, com foco na saúde integral, estética íntima e suplementação. Vivi, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E me conta um pouquinho dessa sua trajetória, como que você iniciou. Então, primeiro, o prazer é meu, é uma honra estar aqui. Fiquei super feliz com esse convite, poder falar para mulheres, com mulheres, esse assunto que eu amo e que todas as mulheres se interessam, assim, que é a nossa saúde, é sempre um prazer. Então, eu sou ginecologista há mais de 15 anos, né? E recentemente, há uns 3, 4 anos, eu comecei a me interessar mais por essa saúde integral, por essa parte de suplementação. Eu fiz nutrologia também para poder ter mais conhecimento, porque chegava sempre no consultório, as mulheres não vão lá só para colher prevenção. Sim. Elas reclamam do cabelo, elas reclamam que elas estão engordando, Tudo, né? de libido, de tudo, exatamente. É o médico da mulher. Eu falei, Sim. não, eu quero estar preparada para atender a mulher mesmo integral. Eu quero resolver aqui. O que ela tiver de complicação a mais, a gente encaminha, né? Mas, e aí fui me especializando, fazendo curso e ficando cada vez mais preparada. Claro que a gente não para de estudar em medicina, mas focando muito nessa área e amando hormônio, climatério e menopausa, assim, é maravilhoso, porque a mulher chega no fundo do poço, cheia de queixas, vocês ainda são mais novas, vocês ainda não sabem o que é né? isso, mas é uma delícia, gente, realmente resgatar, sabe, a autoestima. E depois ela volta lá, outra mulher, né? Outra mulher. E é isso, assim, porque elas estão... Mas isso pode acontecer também em todas as fases. A gente trabalhar isso, a mulher tem que se sentir bem em todas as fases. Sim. Então, ela tem que estar bem na gravidez, ela tem que estar bem jovem, ela tem que estar bem no climatério, na menopausa. Hoje, antigamente, as mulheres morriam cedo, ou então elas ficavam velhas e tá com 50, 60 anos, é isso aí mesmo. Vai ficar em casa tricotando, seu marido deixa ele pra lá. que libido já vai estar péssimo. E é isso, você tá velha. E não é o que a gente vê hoje das mulheres. Evoluiu muito, né? Muito, é muito bom. As mulheres são jovens. Hoje, mulher de 50, 60 anos, gente, é jovem. Sim, a gente até tem uma aluna lá, ela já é mais velha, assim, né, na idade, mas parece que ela tem, tipo, a nossa idade. Não, mais jovem de mente que todas nós. Exatamente, assim, inteirona, né? Uma disposição absurda que ela tem. A gente vê a rotina dela, a gente fica assim, meu Deus, como que ela dá conta? Eu não consigo. A gente tem esse preconceito quando tá mais nova, de achar, talvez porque quando a gente era mais nova, assim, as mulheres que a gente tinha como referência já estavam meio que entregando em relação à idade, mas não é a maioria hoje. Elas querem namorar, sair, os filhos tão grandes, curtir, ficar sarada. É isso aí. Ô, Vivi, conta pra gente. Equilíbrio hormonal é um assunto que tá super em alta no momento, né? E tá super ligado ao bem-estar da mulher. Quais são os principais sintomas do desequilíbrio hormonal? Você fala no climatério? Isso. Muita TPM. Muda, assim. Não que TPM já pode significar um desequilíbrio mesmo quando você tá mais nova. Mas tem até um limite, assim, meio que aceitável da gente considerar que é normal, ok, dá pra conviver, né? Uma alteração ali do humor, dá uma fome diferente, tudo bem. Agora, no climatério, assim, depois dos 40, porque o climatério é aquele período que antecede a menopausa. A menopausa é a ausência da menstruação. E esse climatério começa com 8 a 10 anos antes da menopausa, e a menopausa, em média, acontece aos 48, 51 anos. Ai, então, gente, então nós estamos no clima. Não, vocês ainda não. Só se vocês entrarem na menopausa mais cedo. Mas, em média, sendo 48, a gente pensa ali, a partir de 38, 40, já pode estar tendo efeito do climatério. Então, vai
ser muito individualizado, mas normalmente é uma TPM, começa a engordar, tem mais dificuldade de manter o peso. Antes você conseguia, fazia ali, intensificava na academia, diminuía alguma coisa de comida e conseguia emagrecer, só engorda. Você faz isso e vai pesar Continua depois engordando. 1 quilo. Alteração assim de lubrificação, memória, sono. Sono é muito comum. Depressão. Então, às vezes, eu pego muita paciente que chega comigo, sei lá, com 45, 46 anos, ainda não está na menopausa, mas já está com mais sintomas climatéricos e tomando antidepressivo. Aí eu pergunto, começou justamente nessa idade, 40 e poucos anos, 30 e tantos anos. Então, às vezes, antes dela pensar que ela está tendo um desequilíbrio hormonal, ela vai no psiquiatra e começa a tomar, porque ela está nervosa, porque ela não consegue dormir, começa a tomar remédio para dormir. Então, assim, claro que depressão pode existir, depressão tem a sua causa, mas muitas vezes não é depressão. Essa alteração do humor é uma alteração hormonal. Então, a gente consegue equilibrando isso, melhora a disposição, melhora até o casamento, porque as Com mulheres certeza. E o que querem você matar. costuma recomendar para elas em questão de hábitos para melhorar? Então, assim, até fica a dica para todas, porque é muito engraçado quando eu tô atendendo essas mulheres 40 mais, né, que elas veem tudo e algumas nunca fizeram uma mudança do estilo de vida, chegaram assim. E aí, quanto mais desinformada, despreparada para esse período você chega, mais avassalador ele é. Todas falam assim: não, a gente tem que avisar para as meninas de 20 anos, 30 anos, que elas Sim. têm que começar o quanto antes. Fazer a caixinha do músculo, assim, o banco de músculo, caixinha financeira mesmo, porque a gente realmente tem que investir na saúde. Mas o que é fundamental? São 3 pilares, assim, que eu falo para todas, que sem um dos 3, a gente não fica totalmente bem. Atividade física. E você pode escolher aqui todas que te dão prazer, mas musculação tem que estar fixa ali, pelo menos 4 vezes por semana. Ganhar massa magra, músculo. O músculo é um órgão endócrino, ele vai te ajudar a perder peso, ele vai ajudar na resistência à insulina, ele vai te desinflamar. Então, não é negociável. Sim. Musculação é o único Engraçado que que muita gente não gosta, né, de musculação. Gosta de, dá. sei lá, fazer outras atividades Isso. físicas. E a musculação, todo mundo fala, ai, que saco fazer isso todo dia. Mas é o mais Se importante. você quer realmente Ter uma saúde ter lá na saúde, frente, no futuro. nada substitui, nada te dá Sim. a massa magra e o músculo que a musculação dá. Aham. A alimentação saudável, então, isso envolve suplementação, caso você não consiga tudo com a dieta. Envolve outras coisas também, porque a dieta, além da gente, às vezes, não conseguir, você pode comer super bem, mas o alimento não tá com aqueles nutrientes todos que a gente precisa, porque o solo não fornece, Entendi. porque a gente também, às vezes, não consegue absorver adequadamente, porque o intestino não tá bom. Então, vai indo cada vez mais além. Vocês estão vendo como é que não tem jeito da gente Sim. ir só um pouquinho? A importância da saúde integrativa, né? É. Aí você tem que olhar o intestino. O intestino tá absorvendo o que você tá comendo? Porque se você tá comendo e seu intestino não tá absorvendo, Não adianta. tá indo embora. Não adianta, exatamente. Então, alimentação, cuidado com o intestino. E cuidado com o intestino, aí já é um capítulo à parte, assim, envolve muita coisa. E Intestino é engraçado. Quando eu tava grávida, eu tive muito. Eu não sei se toda grávida é assim, né? Você vai saber melhor que eu. Mas eu tive muito problema de intestino. Meu intestino era muito preso, eu não preso, né? conseguia ir no banheiro. Eu ficava 3, 4 dias sem ir no banheiro. E aí, o Dr. Darwin me passou uma medicação natural mesmo, aquele Tamarine. Isso. E aí, mesmo assim, não me ajudava. Eu falava, desisto. Foi uma das partes que eu mais sofri na gravidez, foi Mas isso. depois ficou bom? Depois, porque- depois que eu tava com uns 5, 6 meses, aí ficou normal, normalizou. Tem a ver com hormônio, mas Aham. tem a ver também com alimentação, com que se você já tinha Alimentação essa eu prefiro tendência. não comentar, né? Porque eu engordei 32 quilos na gravidez. Mas gravidez é Tudo um bem. período difícil, é importante, mas muda tudo. Mas aí esse cuidado com o intestino, Sim. aí você suplementa e come, e o equilíbrio hormonal. Então são esses 3 juntos, só um. Se você só malhar, você vai estar equilibrada? Talvez não, porque você pode comer lixo. Sim. Então não vai adiantar. Só comer bem vai tá tudo certo? Também não. E só hormônio?
talvez seja a pior opção, só hormônio sem esses outros dois. Porque aí o hormônio começa a poder dar efeito colateral. Então, Essa em relação a hormônios, assim. Outro dia, pra quem não sabe, ela é minha ginecologista, né? Eu já falei. E outro dia eu mandei uma mensagem pra ela sobre isso, de hormônios. Que eu tava com alguns problemas e tal. E eu queria saber se eu tinha que fazer alguma reposição hormonal, né? E aí ela falou comigo. Ela falou, não, Marcela, você só tem que tirar algumas coisas que estão te fazendo mal. Mas eu acho que você é muito nova pra repor hormônios ainda, né? Tem casos, mas eu não acho que é o seu. Qual a média de idade, assim, que a gente começa a repor esses hormônios? Na maioria das na vezes. maioria das vezes, 35. 35 a 40. Aí é, tipo assim, tem que repor, não tem outra opção. Não, tem. Às vezes, a gente estimular o corpo à produção. Então, testosterona, por exemplo, quando você tá com uma alimentação boa, não muito inflamatória, assim, e malhando e ganhando massa magra, você consegue aumentar a sua produção de testosterona. Então, não necessariamente você tem que repor já. Mas progesterona, a tendência é ela ir caindo muito antes. Progesterona, não sei se vocês sabem, é o hormônio que é liberado na ovulação. Então, o ciclo da mulher, né? Todo mês a gente tem que ovular. Então, quem toma anticoncepcional que não ovula não produz progesterona. Não produz, mas suficiente, né? o anticoncepcional, ele tem uma progesterona, mas ela é sintética. Sim. Então, assim, é o que acontece. Às vezes você, e o que acontece com várias meninas, assim, mais novas, acham que tá com problema de hormônio, porque começa a ter alguns sintomas até em relação a engordar, depressão. Espinhas, depressão. Isso. Porque quem tá comandando ali é a pílula. A pílula é um hormônio sintético que chega no seu corpo, bloqueia a sua própria produção. Então, te deixa com seus próprios hormônios suprimidos e ela que fica agindo. Entendi. Então, assim, pode ser bom por um tempo, alivia alguns sintomas, mas a longo prazo é muito ruim. E a testosterona, a gente escuta muito falar sobre a mulher que toma testosterona fica com com a voz grossa, com outras coisas assim, mais assustadoras também. É real isso? Ou depende de dose e tal? Depende de dose. É assustador mesmo, porque a gente vê. Mas aí... Mas no mundo da academia isso é muito comum, né? Sempre tem essa zoação, mas aí tem a voz mais forte, assim, já desenvolve um lado mais masculino. E não é o que a gente quer, né, mulher? Na maioria das vezes. Mas assim, você tem que pensar que é um hormônio que a gente produz. Então, todo mundo tem testosterona. As mulheres têm. Então, não é um hormônio masculino. É um hormônio feminino, porém em doses femininas. Então, é necessário, quando ela começa a cair, a gente repor, mas deixar nas doses femininas. Se você repõe testosterona nas doses que você tinha, sei lá, você repõe com 40, quando você tinha 20, 30 anos. Quando você tem 20, 30 anos, você tem voz grossa? Não. Você repõe no valor fisiológico. O problema é que as pessoas abusam. E não é só testosterona. A gente acha tem que outras coisas também, né? Mas eu falo testosterona porque toda vez sei lá, alguma mulher com uma voz grossa, alguma pessoa da minha idade, assim, com a voz grossa, aí normalmente as pessoas já julgam, falam, nossa, com certeza ela tomou uma testosterona. Aí eu tava se for muito malhada, não é nem testosterona. Ela usa, bomba mesmo, no caso, tá, gente? Que é isso, que é o que faz mesmo. Sim. Porque naturalmente a mulher não é musculosa. Então, assim, essas que a gente vê. Eu, particularmente, acho mais bonito um corpo mais feminino, musculoso, mas assim, feminino, sabe? Eu também. Isso é a minha opinião, tá, gente? Tem gente que gosta, mas eu, particularmente, prefiro um corpo mais feminino. Quem gosta, nem é minha área, assim. Eu não pretendo bombar ninguém. Eu quero deixar a mulher bem, com os níveis que deixam ela animada pra ir pra academia, pra ela se manter ali no gasto energético, perder gordura e ficar com músculo, porque músculo é saúde. Sim. Mas pra aquele nível, aquela barriga trincada de gomo, aí é bomba, não é testosterona. Naturalmente, dificilmente a mulher fica com essa barriga trincada. Natural. Você já teve procura pra isso? Já, mas aí O que você faz? Converso, assim, se for isso Você mesmo. orienta, né? Aí eu até tenho colegas que mexem nessa área de medicina do esporte e tudo. E aí, porque a pessoa... Normalmente é endócrino que mexe? É endócrino, ou ginecologista, nutrólogo. Entendi. Porque aí faz um acompanhamento certinho, né? Mas ela sabe que ela vai ter esses efeitos colaterais. Eu
tive um processo de emagrecimento, né? E eu procurei um endócrino. Ele é meu médico, o médico do Marcelo também. E aí, só que a clínica dele é dessas de chip, de não sei o que, sabe? E aí ele queria ter colocado um chip de testosterona em mim. E eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso. Marcelo, não faz isso não, que você vai ficar com a voz grossa, não sei o que, você vai ficar igual homem. Aí, por isso que eu sou assim, traumatizada. Eu até te mandei, né? Porque eu falei, realmente, falei com a Vivi. Falei, Vivi, eu sou traumatizada com isso de reposição hormonal. Eu tô desesperada. Aí ela, Mas não, aqui, fica tranquila. se você for colocar, se quiser, Não, só eu não- depois que você tá sem pílula. Porque não adianta pôr com a pílula. Sim, A pílula é que tá fazendo sua testosterona baixar. Então, só se depois, continua super baixa. Pra chegar nessa dose, né, Sim. da mulher, aí ok, repor. Mas só se você ficar à vontade também. é. A gente tem que ter vontade de fazer as coisas. Bom, vamos falar agora sobre endometriose. A endometriose, ela afeta muitas mulheres, né? Hoje em dia. E como que ela impacta na gravidez, na saúde hormonal? Tem um tratamento? Como que funciona? Então, não sei se vocês sabem o que é endometriose. Vamos falar o que é endometriose? Conceito. Ela é uma doença inflamatória, então ela é crônica, não tem cura. A gente consegue manter ela equilibrada, mas ela sempre a gente tem que estar de olho na endometriose. Assim, Aham. não é tomar um remédio, tá ótimo, igual uma amidalite. E são focos do endométrio, que é a parte de dentro do útero, que é a parte que descama durante a menstruação, que saem para fora. Ou vão para a trompa, ovário, para a pelve, para a bexiga, para o intestino. Que loucura. E vão ter sintomas diferentes de acordo com o local que ela está. Então, vai ter maior ou menor dor. Às vezes, fica nos ligamentos que prendem ali o útero, no fundo da vagina. Então, ela vai ter muita dor durante a relação. Vai ter muita cólica. Então, assim, ela é um estrogênio dependente. Então, o hormônio da mulher é o estrogênio. Sim. Então, sempre a mulher só vai ter uma solução na menopausa. Só que aí na menopausa, o que a gente repõe? Estrogênio. Porque é justamente ele que deixa a mulher péssima. Então, para sempre, inclusive para repor estrogênio, a gente vai ter que manejar essa endometriose. Então, tem várias maneiras de tratar. Às vezes tem que ir para cirurgia, se está muito avançada. Pode ou não interferir na gestação, depende também do local que ela tá, do grau. Mas como ela é inflamatória, a gente sabe estatisticamente que as mulheres com endometriose têm mais infertilidade. Sim. Tem um envelhecimento maior do ovário, então tem mais chance de entrar na menopausa mais cedo. Então, assim, não é só tratar ou só para engravidar, pensando na saúde é importante. Ou então, só para não ter dor. Porque às vezes a gente faz assim, usa pílula anticoncepcional, porque aí bloqueia a ovulação, vai bloquear o estrogênio, igual eu falei da pílula, né? Que ela bloqueia os próprios hormônios. Mas e aí? Não faz nada. Mesmo estilo de vida, não malha, não come bem, porque faz muita diferença a alimentação, suplementação anti-inflamatória. Aí quando você para com a pílula, bem na hora que você quer engravidar, morre de dor, consegue nem ter relação, porque tem dor, ou tem que fazer cirurgia. Aí vai só adiando. E quais que são os primeiros sinais que a gente percebe no nosso corpo dessa doença? Cólica. Muita cólica. Muita cólica. Uma cólica acima do normal, que você tem que ir pro hospital toda vez. Não melhora com remédio em casa. Que dura muito. Às vezes ela começa até antes. Você vai menstruar, sei lá, amanhã. Hoje você já tá com cólica forte, dura os 2, 3 primeiros dias. Às vezes prolonga. Dor durante a relação, muito intensa. Muita menina nova tem, não tem? Muita. Você tem muita procura por conta de endometriose? Tenho, e muitas vezes é normal, é da idade, entendeu? Então e aí você acaba adiando esse diagnóstico e isso vai prejudicar a mulher na hora que ela quer engravidar, que as mulheres hoje só estão engravidando mais tarde, né? E assim, é importante a gente fazer o diagnóstico para orientar. Às vezes tem que usar anticoncepcional, pode ser que seja uma opção, não é a melhor na minha opinião, mas para poder conseguir ter qualidade de vida, mas que a paciente, né, a mulher tem essa consciência do que ela tem, dos riscos, dela poder programar uma gravidez, às vezes congelar um óvulo, para não deixar a vida me levar, aí com 38 anos, agora eu quero engravidar que agora. não tá acontecendo, né? Tem muita gente que vai empurrando com a barriga, porque sabe que vai enfrentar um problemão, várias coisas que ela vai ter que tratar, até financeiramente, e começa a empurrar. Ele chega lá na frente, tá com 35 anos, aí vai passar sufoco para engravidar, e né? passa.
E isso é muito ruim, porque ela fica também, às vezes, estável. Frustra, né? Frustra. E ela tá com pílula, então ela acha que ela não tá com endometriose, porque ela não tá tendo sintoma. Mas a endometriose tá lá, silenciosa, latente. Na hora que sai o hormônio da pílula, que volta o hormônio da mulher, ela fala, oi, tô aqui, você me esqueceu. Lembra de Eu não mim? esqueci de você, não. Oi, sumida. Oi, sumida. Tô aqui no mesmo lugar, dando os mesmos sintomas. E uma coisa importante também de saber, ter dor durante a relação não é normal. Às vezes é... Mas você fala dor como, assim? Dor, Então, tipo, incômodo. não, é uma dor mesmo, assim, de não tolerar a relação. De não tolerar aquela posição, não tolera a penetração, entendeu? Tem que parar ou tem que mudar completamente a posição. Claro que tem várias causas Sim. de dor durante a relação. Às vezes a lubrificação não tá adequada, isso vai doer. Às vezes o tamanho, né, do parceiro vai doer. Tem algumas posições, mas isso a própria mulher às vezes consegue falar, não, eu nunca tive, é só com esse parceiro, então tem alguma coisa. Não, tô super bem lubrificada. E é importante ela ir conhecendo o seu corpo mesmo. Sim. E saber. A dor da endometriose geralmente é em qualquer posição, tá super bem lubrificada, é com um parceiro que tá há anos, e aí começou a ter dor, entendeu? Aham. Mas é claro que, assim, às vezes a mulher não vai fazer o diagnóstico sozinha, mas é só ficar ligada que ter Tem um dor... alerta, né? Isso, ter Ligar um dor, alerta. Não é procura normal. ginecologista. Não é normal. O normal é ter relação sexual prazerosa, sem dor, Sim, e ter orgasmo, e isso que é o normal. sim. Então, a gente sabe que você tá grávida, né, da Luana. E como ginecologista e obstetra, o que você indica para as mulheres que querem engravidar? Quais dicas você dá para as mulheres que estão querendo engravidar? Se tem alguma pré-concepção ideal? Tem demais, assim. Eu amo, inclusive. Eu acho que o ideal, o mundo ideal seria até um ano antes. Aham. Mas pelo menos 6 meses antes da hora que a gente tá querendo começar a tentar já ir no ginecologista se preparar. Por quê? A gente avalia gordura corporal, né? Quanto mais magra você engravida, mais saudável, Sim, melhor. Diminui riscos, tipo diabetes gestacional, sim, pré-eclâmpsia. pré-eclâmpsia, isso. Já está fazendo uma atividade física para não ter que começar na gravidez. A Sim. gravidez é sempre mais difícil. A gente Sim. fica mais cansada, com mais sono. Fala não. Então, se você já tá no ritmo, Já flui. continua. E ver a sua nutrição, assim, Sim. né? Avaliar a dieta e suplementar. Porque é impressionante como é que a gente consome tudo Tudo. na gravidez. Eu lembro que eu tenho até uma história engraçada, assim, né? Que eu tomei um baque. Porque quando a gente resolveu engravidar, eu e Marcela, a gente foi tudo muito conversado, muito acertado. Como tudo lá em casa é. E aí eu resolvi engravidar e fui lá no Dr. Darwin e falei com ele. Hoje eu quero engravidar, vou parar de tomar meu remédio. Eu tomava anticoncepcional na época. Ele falou assim, ok, vamos fazer um ultrassom pra ver como tá, né? A morada que será do seu filho. Fiz o ultrassom, só que eu tava mais gordinha na época. Era uma fase que, pós-pandemia, então eu tinha comido muito na pandemia. Engordei muito na pandemia. E aí isso, no exame, meu chão caiu. Porque ele virou pra mim e falou assim, Marcela, você não vai conseguir engravidar nem tão cedo. Seu ovário tá totalmente inchado. Você, Tava com policístico. seu ovário é policístico. Nesse peso que você... E ele é assim, diretão. A Vivi sabe. Nesse peso que você tá, você não vai engravidar. Você precisa emagrecer pra depois você conseguir engravidar. Porque se você engravidar nesse peso, você vai ter milhões de problemas. Diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, tudo isso. Então, não vamos engravidar. Vamos tratar você primeiro, pra depois você engravidar com saúde, né? E foi assim. E aí eu tomei um baque lá, porque eu falei, meu Deus, eu nunca vou engravidar na minha vida, Você né? jovem, né? Eu jovem, É eu bem tinha isso. 27 anos, né? 26. A gente jovem pensa assim, não, a hora que eu Na hora quiser. que eu quiser, eu vou engravidar amanhã. E É. não foi. E assim, eu falei, meu Deus, eu entrei em desespero, porque eu falei, e agora? Aí eu falei, vou mudar a minha rotina total. E mudei. Eu emagreci coisa de 10 quilos, assim. Na época eu precisava emagrecer só 10 quilos, eu emagreci. E aí eu voltei depois de um tempo lá. E aí fizemos um exame e ele falou comigo, Marcela, parece outra mulher. É outra mulher que eu tô olhando o útero de outra mulher, o ovário de outra mulher. Olha aqui, seu ovário saudável, seu útero saudável, tá tudo lindo. Agora sim,
você vai engravidar. Eu ainda tinha um pouco de ovário policístico, eu tenho ovário policístico, e isso me deixou um pouco preocupada, porque falam, né? Não sei se é mito ou não, mas que é mais difícil a mulher que tem ovário policístico engravidar. E aí eu falei com ele, tá, mas meu ovário é policístico. Ele, um só ovário seu é policístico, o outro não. Então o outro ovula normalmente. A gente vai precisar talvez tratar um pouco para que seja mais rápido essa gravidez. E aí ele me passou eu até achei engraçado que o remédio não tem nada a ver. Que eu falei aqui? Aquele de diabetes XR. Metformina, glifage. Glifage XR. Ele falou, você vai tomar esse glifage durante um tempo e quando você engravidar, você para. 2 meses depois eu estava grávida. Foi Ótimo. muito rápido. E você teve diabetes? Não, mas eu tive pré-eclâmpsia, tanto que eu tirei com 38 Não. semanas, né? Eu inchei muito, minha pressão foi lá em cima e aí ele falou, aí a gente acompanhava a pressão todos os dias. A partir dos 7 meses eu comprei, ele pediu pra eu comprar aquele aparelho, eu comprei e eu media minha pressão todo dia, mandava no WhatsApp pra ele. Eu acho que ele sofreu demais comigo na gravidez, porque eu enchi demais o saco dele. Porque era a primeira gravidez, a gente fica assim, mais tensa. Eu já tinha perdido um neném antes, então eu fiquei assim, super tensa, né? Mas aí eu fiz, e aí minha pressão tava muito alta. E aí, quando eu tava com 37 semanas e 4 dias, eu acho. E aí ele falou comigo, se sua pressão não abaixar, depois de amanhã eu vou marcar seu parto, que foi aquele dia, no dia 14. E aí minha pressão não baixou, só continuou aumentando. E ele falou, vamos marcar pro dia 14. Dia 14 Miguel vai nascer. Mas, assim, é engraçado, porque eu vejo que muita mulher sofre pra engravidar, assim. Não é que sofre, mas fica ansiosa. E isso atrapalha muito a ansiedade. Você engravidou? Normal, né? Aí eu tenho Foi até papum. uma facilidade, né? Porque eu tenho 3, então eu tenho até que perguntar pra ela. Por que tem gente que tem mais facilidade? Gente, assim, fica até... É complexo isso. Porque fica parecendo, assim, que não existe uma mulher acima do peso, uma mulher não saudável grávida. E existe aos montes. Mas é porque também existe aos montes as complicações, entendeu? Então, assim, a gente tá falando aqui de saudável e de minimizar os riscos. Porque a gente não sabe qual vai ser a mulher que vai ter dificuldade para engravidar. Porque o ovário policístico é o seguinte, significa que você não ovula todo mês. Então, quando você faz o ultrassom, aqueles óvulos ali que deveriam ter sido ovulados, eles estão retidos e aí formam uns cistinhos. Sim. E aí no ovário fica aquela imagem. E no ultrassom dá pra ver direitinho um tanto de coisinhas, bolinhazinha. E se você não tá ovulando todo mês, você diminui sua chance, porque a gente tem uma chance por mês. E a fertilidade... É o período fértil. A fertilidade do ser humano é baixo. Então, entre 20 e 30 anos, é 20 a 25% de chance num mês de engravidar. Homem é casal. mais fértil que mulher? Não, assim, a gente pensa no casal, entendeu? Entendi. Como os dois tendo relação sexual frequente sem método contraceptivo. Aí, no final de um ano, 80% em 100, né? 80 mulheres vão ter engravidado. Em um ano tentando. Mas isoladamente um mês, é no máximo 25%. Então não é alta a chance de você engravidar, mesmo com tudo maravilhoso. Aí você ainda diminui essa chance não ovulando todo mês. Então eu acho que eu fui escolhida. E você era nova. Tinha 18 a primeira, Pois novinha. Nossa, E, o assim, auge, né? E aqui eu tive, no final da gestação, no parto mesmo, a pré-eclâmpsia. Mas a minha gestação foi assim, maravilhosa, não tive nada. Não tive ganho de peso muito alto. Foi perfeito. No dia do parto, mas eu já tava com mais de 40 semanas. E aí eu cheguei no hospital já com 8 centímetros de dilatação. E aí deu o X na urina que eles falam, né? Que é a pré-eclâmpsia. Só que aí não dava mais cesárea, foi aquela confusão toda. Não, mas que bom, aí foi normal. Aí foi normal, mas ele era muito grande, foi bem traumático. Mas assim, por que a pré-eclâmpsia só na hora do parto? Essa Por que não apareceu sintoma antes de pressão alta? A pré-eclâmpsia que aparece precoce, até o 7º, 8º mês da gravidez, está muito relacionada ao metabolismo, a placenta, a nutrição. Isso é pior, é bem mais grave. Essas do final, às vezes estresse, ganho de peso, não é tão grave, sabe? Algum fator de risco prévio, sua família, todo mundo é hipertenso. Pode ser, hipertensão na família. Eu nunca tive pressão alta, mas na minha família tem vários casos, minha mãe sim. E aí eu tive dele na hora do parto. Aí as outras duas, eu já fui monitorada mais de perto por conta desse caso de pré-eclâmpsia. Aí as outras a gente fez... Foi tudo bem. Antes, 38 semanas e tal. Eu optei por cesárea, foi mais tranquilo. Eu preferi, inclusive. Viu? Porque a gravidez é uma... Eu também. Eu, assim, a minha também vai ser. Eu gosto muito de parto normal.
Mas eu respeito. Eu Não, acho eu respeito, que mas eu vai não, de cada um. não nasci Tem pra que ter parto perfil, normal. né? É perfil, eu acho. E bebê não muito grande também, É, né, gente? Porque sim. bebê Porque ele era grandão, muito grande. Eu tive até um probleminha no parto. Tive que ter um corte, porque ele era muito grande e não dava pra fazer cesárea mais. Como eu tava em pré-eclâmpsia, eu cheguei a desmaiar. Então foi assim, absurdo. Foi bem 18 traumático. anos. Aí as outras duas eu falei, não, essa nós vamos planejar, vou internar, internei, fiz a indução, aí não consegui, aí foi a cesárea, optei pela cesárea e as outras Mas duas eu foi acho que a cesárea. minha pré-eclâmpsia não foi genética, foi tipo assim. Foi porque se engordou. Engordei. É. Mas eu engordei também, porque assim que eu descobri minha gravidez, eu fui para os Estados Unidos. Porque já tinha essa viagem marcada e tal. Lá nos Estados Unidos eu sangrei. E aí como eu já tinha perdido o bebê, eu fiquei assim, traumatizada. Eu liguei pro Dr. Darwin desesperada e ele falou comigo: vai pro hospital, você precisa tomar um remédio que chama Ultragestan. É uma progesterona. É. E aí, só que aí nos Estados Unidos precisa de receita pra comprar. Eu não consigo te mandar a receita daqui. Fomos pro hospital, só que lá, e inclusive eu ia ter neném nos Estados Unidos, eu desisti por esse caso, assim. E aí eu fui e era janeiro, então é muito cheio lá em Orlando essa época. O hospital demorou 4 horas pra me atender. E não me atenderam. Aí o Marcelo, estressado do jeito que ele é, né? Impaciente, falou, ligou pro Dr. Davi e falou, Dr. Davi, qual a melhor opção que eu tenho? Aí ele falou, pegar um voo, vir embora e tomar o remédio. A única solução que eu consigo te dar agora é essa. Pois foi o que a gente fez. Pegamos o primeiro voo que tinha de volta. Foi tipo assim, eu saí do hospital quase direto, só peguei as malas rapidão e já fomos. Cheguei no aeroporto, ele já tinha me mandado a receita. No aeroporto mesmo eu comprei, tomei. E aí ele falou, só que eu tava muito no início. Então ele falou comigo, olha, agora você vai ficar de repouso, porque não adianta eu fazer ultrassom agora, porque você não vai ouvir o batimento do coração agora. Não tá na hora de ouvir o batimento ainda. E aí aquilo me desesperou, porque eu tive que ficar de cama. Ele falou, você vai levantar só pra fazer xixi no máximo. A minha casa tem 2 andares. Ele falou, você não vai descer pro andar, você vai ficar lá em cima. E então isso me engordou, porque eu tinha rotina de academia todos os dias e tal. Do nada, eu parei. E meu corpo parou também, junto comigo. Então isso me ajudou muito a engordar também. Aí eu ficava só comendo, assistindo televisão. Aí depois de 1,5 semana, mais ou menos, a gente foi fazer ultrassom. E aí, graças a Deus, estava tudo certo. Eu vi o coraçãozinho. Foi um alívio. Eu falei que foi assim. Acho que foi o melhor dia da minha vida, o dia que eu ouvi o coração. Porque, É muito bom. nossa, dá um alívio. Não, eu te entendo, assim, igual esse negócio a gente falando, né, do preparo. Uhum. Eu tenho 41 anos, Sim. tô grávida. Então, às vezes as pessoas me veem e falam, tá vendo? É possível e tá tudo bem, e tá correndo tudo bem. Só que não sabem coisas, assim, que acontecem com várias mulheres e não é comentado. Igual eu já tive 5 abortos antes dessa. Então, assim… A do Tomás foi tranquilo. A do Tomás foi, mas antes dele eu tive 1. Entendi. Depois, entre o Tomás e ela, eu tive mais 4. Que eu acho que tá relacionada à minha idade. Sim. Então, assim, é importante mesmo a gente alertar que tem as mulheres que engravidam rápido e fácil, tudo bem, e a maioria. Uhum. Mas e tem as que vão ter dificuldade. Ou por infertilidade, ou porque vai ter um envelhecimento precoce do óvulo. Ou eu descobri que eu tenho uma trombofilia, que eu só descobri por causa das perdas. Aham. Então, é importante a gente cuidar e olhar antes, que é o que eu tava, Sim. assim, falando, né? Desse ir no ginecologista. Mesmo antes, assim, já olha os hormônios, já vê as vitaminas, já controla peso. Eu acho, assim, que essa gravidez, claro que, acima de tudo, é Deus, né? Mas eu acho que depois do meu último aborto, que foi em junho do ano passado, eu não tentei mais. Eu falei, eu vou fazer tudo o que eu puder. Não, nem é tanto desencanei. É tipo, eu não vou tentar engravidar logo, apesar de eu já estar com 40. Eu vou me cuidar. Deixar no tempo de Deus mesmo e fazer a minha parte. Isso. Eu queria equilibrar meus hormônios, intensificar a atividade física. Eu engravidei com todas as minhas vitaminas, assim, níveis altos, ótimos. Vitamina D minha tava 70, ferritina. Nossa, meu ferro é péssimo, sempre foi na gravidez, tudo. Eu tô tendo que fazer venoso e antes eu fiz também, sem estar grávida, pra deixar tudo. É isso que a gente tá falando, assim, como não adianta, porque às vezes não é só comer. Sim. E não adianta estar nos níveis ali laboratoriais normais, tá tudo no limite mesmo, porque seu corpo vai usar muito. Sim. Então isso é importante. E para as mulheres que sabem que vão ter essa dificuldade de engravidar, que já têm aí uma endometriose, talvez um útero bicuno, a gente estava até conversando aqui sobre isso, que é uma coisa mais rara. Quais são os primeiros passos? E também falando na questão de idade.
Porque hoje em dia a gente sabe que as coisas estão mais modernas, a gente tem mais recursos, as pessoas estão se cuidando mais. Mas as pessoas que já sabem que elas vão enfrentar esse problema, o que a gente pode falar de primeiros passos e talvez de uma idade não correta, mas adequada para já começar a olhar? Primeiros passos é sempre pensar no seu ovário, que ele é um órgão que vai envelhecer, e uma das causas de envelhecimento de todo mundo vai, né, entrar na menopausa, mas de acelerar é estresse oxidativo, então isso tem a ver com o ambiente que a gente vive, com a alimentação. Tem doenças autoimunes também interferem. Então, se você tem doença autoimune, você tem mais risco de menopausa precoce, hipotiroidismo, por exemplo. Eu tenho hipotiroidismo. Pois então, e SOP. É? Então, você tem sempre que pensar mesmo na sua Sim, saúde ovariana. sim. Além disso, então é a primeira consulta com o ginecologista. A mãe levou a filha lá com 16, 18 anos, eu já tô, ou até antes, falando sobre isso. Hoje em dia as meninas estão menstruando mais cedo. Mais cedo. Qual a idade você acha que a gente deve procurar um ginecologista para uma filha, por exemplo? Não tem uma idade fixa. É quando ela se sentir à vontade, preparada. Às vezes vai e é uma conversa bem light. Tem menina lá de 11, 12 anos que menstruou. Aí vão. Meu Deus, 11 anos. É, Eu menstruei com 11. Ah, foi? Eu menstruei com 14. é novinha, mas tá dentro do normal. O fato de menstruar mais cedo tem correlação com a facilidade de engravidar e dificuldade, Não. vice-versa? Não, é genético, às vezes composição corporal, gordura. Mas aí, às vezes é tão criança com 11 anos, não vai nem entender o que é ginecologista. Sim. É mais fácil a mãe conversando e depois quando ela já começa a A perceber. Mari querendo saber com as filhas. Já Já vai. uma quase 10, então assim, já tô começando a me Eu preparar acho para que esse momento. É muito importante as mães desenvolverem esse assunto dentro de Isso. casa, Sim. né? Porque às vezes a criança, a adolescente, ela vai chegar lá na ginecologista com tanta vergonha, com tanto tabu, que ela não vai conseguir entender, ela não vai conseguir falar. Não sabe nem o que é Eu já vi, aquilo. na minha escola, eu menstruei muito nova, com 11 anos, e tinha colegas minhas que já tinham menstruado e estavam com vergonha de falar com a mãe. Tava dando jeito de comprar Isso. absorvente porque não tinha liberdade dentro da própria casa Isso é pra tão falar bom. sobre Horrível. isso. Mas você sabe que eu tive uma mãe assim, que a minha mãe, a gente não tinha tanta liberdade pra falar sobre isso, não. Eu era extremamente desinformada quanto qual a que isso. é a Acho que por isso que eu engravidei muito consequência? cedo. Eu até Isso. falo, engravidei cedo, porque eu não tive orientação. Aí ela fala assim, você tá me culpando? Eu falo assim, não tô te culpando. Não, mas é real. Porque se a gente tivesse conversado, talvez eu não tinha Você ia ter escolhido um Bela desculpa, método. Parabéns, bela desculpa. Não, mas não é desculpa, é real. Mas isso é real. Tanto que hoje eu converso com meus filhos muito sobre tudo mesmo. Eu tento conversar sobre tudo pra não ter essa desinformação. E as mães acabam jogando a responsabilidade para a escola e para o ginecologista, mas Sim. a família é muito É o principal, importante. Não só métodos contraceptivos, mas doenças também sexualmente transmissíveis. Exatamente. A gente precisa tomar esse Muito. cuidado em E casa. tá muito frequente em jovem, assim. Pois é. Preocupante. Então a gente precisa orientar mesmo para que tenham cuidado, porque é a base inicial. Eles não sabem sobre. O primeiro contato sobre isso vai É ser a com a gente. família. Então, se a Com gente certeza. não orientar, eles vão saber de outras formas. E às vezes Então, pior, eu é prefiro Google, que a gente mesmo Google, fale. TikTok. É. Google, doutor Google. Agora, vamos só puxar um gancho, uma dúvida minha. Para as que não querem engravidar. Eu engravidei a minha última, não sei se é real, você vai me responder agora, mas me disseram, e até a médica, que eu tomava o anticoncepcional pílula, né, remédio. E aí eu tive uma infecção urinária nos rins e tomei um antibiótico. E o antibiótico cortou o efeito do anticoncepcional. Isso é real mesmo? Então, depende do antibiótico, da Foi hora. venoso, eu fiquei internado, foi um mais forte. Mas ela falou que foi por isso que eu engravidei. Porque eu falei, não tem Você tomava cabimento. certinho sua pílula? Tomava. Foi É a assim, última. Era Deus. A pílula. A culpa nem- ficou toda. não existe Essa já a método. culpa da última foi do antibiótico. Mas a gente não tem método 100%. É. Não existe. Mas você acha que interfere? Porque eu comentei isso com várias pessoas e eu vi várias mulheres falar: não, eu não sabia. Eu mesmo não imaginava. Eu super já escutei falar sobre isso também. também. Que É, então, tipo, cuidado, eu hein, acho que é uma anticoncepcional. pauta. Mas corta. geralmente é oral. Antibiótico. Porque às vezes você tomar na mesma hora que você tá tomando a pílula, aí vai atrapalhar a absorção. Entendeu? Agora, venoso. Aqui, mas voltando na gravidez rapidinho. Conta uns cuidados de pré-natal, os principais cuidados de pré-natal Tá. que tem que ter. E só também uma coisa que eu não respondi, que a gente foi entrando, É, que a é gente vai importante entrando nos assuntos. congelar óvulo. Uhum. Se você realmente não quer e A tem... Cláudia Raia tá aí, né, gente? Pra É. provar 50 anos, tava grávida. Exatamente. Aí você pode... Nossa, eu
que eu tô tendo de paciente mais velha que... Mas aí congela o óvulo e não tem problema a idade que colocar? Não. Porque o Chocada. óvulo é de quando Novo, você era né? mais nova. Então, o que limita a fertilidade da mulher Entendi. é a idade do óvulo. Uhum. Então, se você pega, com 30 anos, você congela os seus óvulos, só quero... não tô com parceiro, não tá no momento ideal, vou pôr com 45. Ótimo. É só ajuste hormonal para Uhum. receber. Entendi. Mas a qualidade dele é de 30. Lógico que perde um pouco por causa do processo de congelamento, mas é totalmente diferente de 45. Sim, Um óvulo com de certeza. 30. Então é muito bom. Então, os cuidados, né, no pré-natal, é tudo a mesma coisa, gente. É atividade física, é não comer muito, comer saudável, ingestão de proteína. Tudo errado. É, Tudo é ao contrário. assim, isso, o Miguel é maravilhoso, perfeito e Sim, tudo, mas graças a Deus. você engordou, isso deve ter te Engordei. estressado. Sim, não, minha autoestima depois do parto, eu tava 32 não, porque saiu uns 5 quilos, né? Mas tirando isso, eu tava horrível. Não conseguia me olhar no espelho. Isso Isso interfere, influencia no aumenta casamento, em tudo. depressão pós-parto. Sim, Se você não falou que não queria, não era seu sonho parto normal, mas se fosse, ia ter atrapalhado. sim. Então, envolve tudo isso, assim. E essa suplementação para dar tudo pro bebê, né? Que a Sim. gente puder. Sim, De melhor. exato. Que é uma vida. Querem perguntar algo mais pra gente entrar em outro assunto? Não? A questão da dificuldade ficou esclarecida. Bom, então vamos falar sobre sexo agora. Sexo é um tabu, né? Um assunto que é tabu no mundo de hoje, até entre casais, entre amigos. Então, como que você vê o impacto de ter esse tabu, assim? É muito machismo, né? Eu acho que ainda tem na sociedade. As mulheres não podem gostar de sexo. Essa falta de diálogo, eu falo assim, como que isso influencia? Porque influencia, lógico. E assim, influencia no sentido da saúde que você tá falando ou da Na qualidade saúde de vida? íntima mesmo. E qualidade de vida em tudo. Porque é importante, a libido é importante, assim, ter relação saudável, você desenvolver isso de uma maneira saudável, faz parte de um estilo de vida saudável, de você ficar bem com você mesmo, você Sim. desenvolver sua sexualidade de uma maneira. Eu falo saudável o tempo inteiro, porque os extremos sempre são ruins. Então, eu acho que a mulher ir para o extremo do excesso, às vezes do excesso de liberdade, o excesso de parceiro, Sim. isso impacta de alguma maneira. E a falta, ela reprimir isso, também vai impactar. A gente vê, assim, às vezes a repressão é cultural, é da família, é vergonha, é religião. E é difícil generalizar, mas isso às vezes, vai dando depressão, vai impactando ela psicologicamente, atrapalha o casamento, porque Sim. o homem e a mulher nem sempre estão na mesma. E além de não procurar ajuda, tá tendo algum problema, aí tem vergonha, e igual eu falei, a dor, às vezes é o câncer de colo do útero, por exemplo, pode dar sangramento durante a relação, e a mulher não tá aberta, não sabe, demora para procurar um ginecologista. O ressecamento vaginal é muito impactante para a saúde, assim, para o bem-estar da mulher e do casal. Ela está casada há anos, ela sempre gostou de ter relação, ficava tudo bem, aí começa a ter esse ressecamento, aí dor, aí foge do marido, o marido não entende, e aí começa, né? Junta o caos o desequilíbrio. no casamento. E essa parte, assim, de tudo, até a estética íntima, sabe? Que é um tabu, assim, maior ainda do que só a relação. A mulher se sentir bem com a estética dela, do que ela vê e o que dá prazer pra ela, assim. Envolve tudo, não é só estético, autoestima, gente, não tem como você mensurar. Sim. Não tem como você julgar. Falar assim, não, na minha opinião, tá ótimo. Não é a sua opinião que importa, né? Sim. Então tem muito julgamento, assim, da busca da mulher por estar bem com ela mesma. Ela fica até sem graça de procurar, porque, parece que é fútil, mas não é. Às vezes a mulher não fica à vontade na relação em ter um novo parceiro. Às vezes separou, não quer ter um novo parceiro, porque acha que esteticamente
ela não tá bem. Sendo que é simples, né? Tratar e... Vai desencadear vários traumas. Isso. E tem que ser respeitado. As mulheres julgam muito as outras mulheres também. E até sobre isso, quais, na sua experiência, né, em relação a esse tema também, quais os principais medos e inseguranças que as mulheres compartilham com você sobre a vida sexual mesmo? Até essa questão da estética íntima também, que realmente eu acho que é mais tabu do que falar sobre sexo, né? A pessoa, ela reconhecer, realmente, ela não consegue admitir que tem um problema com isso. Porque ela não quer aceitar que ela tem alguma coisa errada, digamos assim. Isso é uma nuance, assim, né? Porque tem essa questão da mulher também, às vezes, algumas, ou até o parceiro, de se espelhar naquele perfeito, né? Naquela vulva rosa de uma menina de 15 anos, que não é a vulva da mulher adulta. Então tem que ter esse alinhamento ali de o que é o da mulher adulta, o que a gente espera, o que é possível e o que é... Mas hoje em dia é tão desenvolvido que tem laser íntimo. Não, sim, né? aí tem Essas clareamento, tem cirurgia para diminuir os lábios internos, que às vezes é uma queixa muito comum, não só estética, mas por desconforto mesmo, em esporte, em calça. E... Nossa, calça é super, né, gente? Não, roupa de eu academia. vejo várias fica roupas de marcando, gente, que horror. Isso. E como, aí a mulher não vai na academia. Ai, gente. Por causa Falta um disso. casaco, amarra um casaco, Não sei vai. lá. Mas assim, a queixa mais comum nesse assunto é libido. Mas é comum, assim, demais, em todas as idades. Não é só 40 mais, menopausa, 50, é 20, é 30. Por quê? Tem um componente hormonal, claro, mas as maiores causas de diminuição de libido tá relacionada a estresse, a sono, filho pequeno, que é uma loucura, né? A mulher fica muito cansada. Ao relacionamento dela com o parceiro, dela com ela mesma, dessa questão da autoestima. Aí entra a parte hormonal. Por isso que é comum em meninas de 20 anos tá lá reclamando de libido. Porque tem muita coisa antes. Por isso tem muito tabu também na testosterona, que a gente já falou dela. Mas porque algumas pessoas, não só médicos, pacientes e tudo, mulheres, acham que vai usar testosterona e resolvi meu problema, vou ter libido agora. E não adianta nada. Porque a testosterona sozinha não faz milagre. Você tem que estar com todos esses outros anteriores bem. Então, assim, chegar uma mulher falando que tá com baixa libido, eu vou avaliar tudo isso antes de passar a testosterona pra ela. Porque senão ela vai gastar dinheiro, vai usar testosterona, vai ficar com efeito colateral, o cabelo vai cair. Sim. Vai dar espinha, mas a libido, que é o que ela precisava, não adiantou. Então tem que alinhar tudo isso antes. E isso em todas as idades tem que ser trabalhado antes. Aí tá tudo bem, tá tudo redondinho. O casamento é maravilhoso, ela tá ótima, tá se sentindo linda, maravilhosa, tá dormindo, não tá estressada. O que é difícil, né? Assim, hoje em tá dia tudo é difícil mantendo. No mundo de hoje. Aí a gente tenta testosterona e faz diferença. Entendi. Mas não adianta jogar toda a expectativa em cima dela, não. E é uma queixa comum? Muito, muito comum. A maior queixa é essa. Do consultório de ginecologia? Consultório. É uma das, viu, gente? As queixas mais comuns é mulher, né? TPM, engordar. As mulheres tudo reclamam, né? Que estão engordando. Cabelo, às vezes, é comum. E libido. Libido é muito frequente mesmo. E quais são os cuidados que as mulheres elas precisam ter para evitar esses desconfortos na relação sexual e buscar sempre pelo bem-estar, pelo prazer de fato? Desconforto de diminuição de libido, que você tá falando? Ou... Talvez até de dor, de desconforto mesmo na hora da relação. Lubrificação. Primeiro, isso. Se conhecer, para começar, assim. Às vezes, brincar com ela mesmo antes, ter alguns brinquedos, objetos. A masturbação, que é muito polêmica, é importante porque a mulher se conhece o desejo, o que ela gosta e o que ela não gosta. E se respeitar, né? Respeitar o seu momento, o seu tempo. A mulher precisa, não é igual ao homem. A mulher precisa de um tempo, precisa de lubrificar. Eu ia falar isso, homem. O que é isso? Parece que tá sempre pronto, todo dia. Que loucura. Eu falo, meu Deus. E aí, a mulher tem que respeitar isso nela. Ela tem aí você tá lá, casado, seu marido te encheu o saco o dia inteiro, grosso, você trabalhou o dia inteiro, chega em casa, 500 mil coisas pra fazer. Você vai querer? Não vai.
Então, o marido também tem que entender isso, né? E conhecer. Então, ter um parceiro, se ele não entende, conversar. Falar, Sim. olha, comigo não é assim. O sexo começa de manhã, na hora que acorda. No bom dia que seu marido te deu. É verdade. É tudo conquistado. Exatamente, ao longo do dia. Porque senão vai dar 10 horas da noite, você vai querer dormir, fato. Então, isso tudo tem que ser trabalhado, né? Sim. E a mulher precisa dessas preliminares. Sim. Não é simplesmente chegar, porque vai ser ruim para todas. Ela pode estar com a testosterona altíssima. Não dá. Então, e é importante a mulher se conhecer. Ela saber o momento, o que ela mais gosta, o que excita ela. E passar isso pro parceiro, né? Senão... É a comunicação, Tá que eu ruim. falo tanto da comunicação, É. saber se comunicar, isso é essencial entre o casal, né? É. E agora vamos falar de menopausa. Esse assunto assusta as mulheres aí, né? E me fala, o que você diria para elas que estão prestes a viver esse momento? Não se assustem, porque não é o fim. Não é o fim. É só a gente, né? Eu tenho um grupo que estuda menopausa e tudo mais, e a gente fala muito isso. Tem uma frase que é: a menopausa é o fim da vida reprodutiva e não a vida produtiva da mulher. Então, é um ajuste, é uma nova fase. Como foi uma nova fase quando você menstruou, quando você engravida, quando tem filho? E se preparar o quanto antes para chegar nesta fase da melhor maneira possível. Porque isso vai ser menos impactante. Mas mesmo assim pode ser. Então, conversar com outras mulheres, se entender, buscar ajuda. Se não tiver contraindicação, não tenha medo de hormônio. Porque tem Qual um a tabu. idade, assim, pra menopausa, assim, que é um comum? Então, 48 a 51 anos no Brasil. Mas com 43, 45, as mulheres já estão muito sintomáticas. Já passou até da hora de começar a olhar. Entendi. Eu acho que o ideal é 40, 35. E quais são os sintomas iniciais? Então, depende da idade. Mas você vai começando, tem muito. Calor, né? Gente, Não, todo mundo gente, a minha fala de mãe, calor. eu não Todo mundo aguento fala assim, calor. tô na menopausa, tô com muito calor. Ô, gente, mas esses calores é tipo assim, você já sentiu todos antes. O calor é o fim. O calor é... É o pé na porta. Exatamente. O calor é quando você Eu já morro de rir da minha tá mãe, se porque ela jogando. não anda sem o ventilador dela, um ar-condicionado. Ela não dá conta. Eu passo mal, porque eu sinto muito frio. Até aproveitar e perguntar, eu morro de frio em todos os lugares. Avalie sua tireoide. Pois é, eu sinto um frio que não dá pra explicar. Pode estar o calor, a gente briga lá na sala por conta de ar-condicionado. Eu não dou conta de ar-condicionado. Eu tô aqui passando mal, inclusive, de frio. Pode E a olhar. minha mãe vem com o ventilador atrás de mim o tempo todo. Da Eu falo sua assim, mãe é menopausa é complicado. Já virou um bordão, né? Tipo, você tá com muito calor, a pessoa fala, tá na menopausa? É, isso mesmo. Mas antes alteração de sono, humor, peso, libido. Você começa a esquecer as coisas. É muito comum esse sintoma. A mulher, tipo, fica... Como é que se chama mesmo? Tal, o tempo inteiro, Nossa, assim. mas eu sou assim. Já? Às vezes eu tô no meio da frase, eu me perco. Eu Você falo, tá gente, o que eu multitarefa, tava falando? então. Você tá fazendo muita coisa. Eu Mas acho que é. o da Não, menopausa eu brinco é diferente. que eu pari a memória junto com a placenta. Não, mas aqui é até uns 2 anos, viu? É, né? Ah, então A tá no gente tempo, fica porque eu tenho muito um só. esquecida. Começa na gravidez E depois aí e não melhora. Você acha que o bebê vai nascer e você vai voltar? Fica até uns 2. É o que eu vejo. É. E me conta aqui, Vivi, eu que sou a doida da rotina, como que você faz pra equilibrar a sua vida profissional, sua maternidade, a sua saúde, o autocuidado? Não faço, né? Adoro. Fica lindo, Real. fica lindo. Você sempre vai deixar alguma coisa, né? Eu penso assim, eu vou tentando equilibrar. O dia que... O período, às vezes, que minha profissão tá me consumindo muito, eu vejo que o Tomás ficou muito de lado, assim. Aham. E aí eu tento parar, tirar algum período e ficar com ele. Igual semana passada, meio retrasada, eu fiquei sem babar. Depois até tenho que te contar. Que você tá me indicando. Foi. E aí, tive que desmarcar o consultório na marra, assim, que eu tinha que ficar. E foi ótimo, porque eu falei, gente, ele Deu tempo com realmente, ele ele, tava né? precisando de Desse mim. tempo. Ele ficou mais calmo, ele ficou mais tranquilo. Eu consegui restabelecer uma rotina. Só que quem ficou?
Minhas pacientes, coitadas, entendeu? Tiveram que remarcar. Não tem jeito, A gente gente. fala muito isso aqui, que a gente É. tem pratos e Ai, aí uma hora a gente é. vai equilibrando um, vai sobressair, depois o outro. Ser mulher é muito É difícil. muito difícil. Eu falo que Deus, ele deu essas funções pra gente, porque homem não dá conta de fazer tudo que a gente faz. É, a assim, gente ó. dá. A gente dá conta na marra, assim, marra. mas a gente... E você lida diariamente, né, com mulheres, Isso é porque... E você aprende muito com elas, tenho Aprendo certeza. demais, porque a gente conversa, minha consulta é uma delícia. Porque eu converso e aí você vê que todas estão passando por isso. Não tem jeito. sim. Quem fala que não tá mentindo. Sim. Por isso a importância de ter uma rede de mulheres. A gente sente isso. Às vezes um problema que uma tá passando, uma apoia a outra. E E já essa é a intenção do clube. passou. E tem fase também. Tem fase que a gente lida melhor com essa correria, né? Sim. Tem fase que isso me estressa muito, que eu me cobro, que eu acho que tá tudo horrível, que eu não tô dando conta de nada, minha casa tá uma bagunça. Porque por mais que eu tenha funcionária, Não é a mesma coisa e também, você né? quer, Que a gente- você a quer gente saber o que tá acontecendo na Aham, sua casa. sim. Você tem uma babá, você tem que saber o que tá acontecendo com o seu Sim, filho. Não? Sim, E supermercado, e tudo, né, gente? é. Aqui, Academia. uma coisa que a gente esqueceu de comentar, que eu acho que é muito importante, sobre métodos contraceptivos. Verdade. Eu acho que é legal a gente adoro. comentar. A gente tá nessa fase aí, né? A gente tava conversando muito sobre o DIU. Foi. Eu mesmo parei de engravidar depois Você do parou. Bento DIU. Graças a Deus ele apareceu na minha vida. Apareceu. Eu ia até te falar, assim, isso. Que não existe método 100%, entendeu? Então a gente... Ah, mas eu confio tanto no sempre- DIU. Não me fala que ele pode me É o decepcionar, Mirena? não. O Mirena, Não, de cobre. De cobre. É. Ele é confiável, claro. Mas o hormonal ainda é mais, né? Pra você, qual é o método contraceptivo mais Melhor. confiável? É, mas assim, eu Mais sei que não é... completo. Na 100%. verdade, assim, o mais Não existe o 100%, estatisticamente né? não existe. É só não fazer, né? Uhum. Às vezes você associar 2 métodos, que seria preservativo, vai ajudar bem. Mas sendo casado e É tudo, difícil, né? Num casamento. né? Mas o mais, estatisticamente, é aquele implante o Implanon, que coloca no braço. Vocês já ouviram Sei, falar? já ouvi falar. Mas eu, particularmente, não gosto muito dele. Não é o que eu mais indico. Apesar dele ser o mais seguro. Por causa dos efeitos colaterais dele. Então, assim, falando sobre método... É tipo um chip da beleza? Seria? Não. É Quais outra os coisa. efeitos colaterais dele? Sangramento, ele inibe a ovulação, então pode diminuir libido, mudar o humor e tudo. Então, eu tenho uma tendência a preferir DIU, qualquer um dos dois. A escolha de qual Tem que ver vai o ser... casal também. Mas Porque eu falei isso. com a Vivi, eu preciso de colocar... Eu não quero mais tomar um anticoncepcional e tal. Ela falou, olha, você e o Marcelo não são um tipo de casal que vão ficar na tabelinha. Então, se eu fosse você, colocaria um DIU. Exatamente, depende do casal. O DIU de cobre, por exemplo, aumenta sangramento, aumenta Sim. fluxo. Uma mulher que já tem sangramento aumentado, já tem muita cólica, vai pôr o DIU de cobre? Mas o Mirena não tem uma correlação com engordar? Esse foi o meu Não. maior medo com isso. Eu também não busquei muita Sabe o que informação. que engorda, Mirei né? no de cobre, que eu falei assim, não quero engordar, Comer. porque eu já tô demais. O que engorda na vida? Comer Mas e eu não já ouvi gastar. muito sobre isso. Sobre o hormonal causar alguns efeitos colaterais. E um Sim. deles é engordar, assim. Aí Mulheres mesmo, Aí você falar. passa uma semana com essa mulher e você começa Come o mundo, só a ver né? o que ela tá... capivara. Só a sobremesinha que ela tá pondo, Mas a que ela tá culpa pegando. É do Dil. Exatamente. Aqui, mas entre o DIU é Mirena? Mirena, E o outro é o Kailina. Kailina. Qual é... Qual você indica Os dois mais, têm a assim? mesma eficácia contraceptiva. Então, assim, pensando em contracepção, eles são muito bons. Eles são iguais a fazer vasectomia. Uhum, É muito seguro. É mais seguro do que ligar a trompa. entendi. Ou seja, você coloca um DIU hormonal. O DIU, não fique estressado. O DIU de cobre também é muito Graças a bom. Deus, tava esperando você me tranquilizar. Mas ele é ótimo, mas ele é menos seguro. Mas Sim. um método muito bom. Mas como tudo, todos têm efeito colateral. Então a gente tem que avaliar quais efeitos colaterais que a gente Mas eu tá... me dei muito bem com o de cobre. Então ótimo. Então esse é Tranquilo, o aí eu método. fiquei nessa. Eu fui iniciar por ele, falei, se der algum problema de troca. E quando eu devo trocar? Tá escrito lá, mas eu não lembro. Te Conta falo. para as mulheres. Mas só que a Marcela me perguntou. O Mirena e o Kailina tem um pouco menos de hormônio, ele é menor. Então, para quem nunca teve filho, útero menorzinho, vale a pena. Para quem já teve, acho que é o Mirena, porque ele segura mais a menstruação, você tem menos borra. Mas Mas a eficácia é a os mesma. hormônios continuam normal, assim. A maioria das mulheres continuam ovulando, ciclando normalmente. Então você fica bem por causa disso. Fico bem, assim.
né? Eu falo de tudo, libido, Isso, ele não interfere, por isso que eu gosto. Só que aí ele não tem o efeito colateral do de cobre, que é aumentar o fluxo menstrual. Mas tem outros efeitos colaterais, tipo outros. espinha, Pode queda de aumentar a cabelo. espinha. Mas eu acho que também é muito pessoal. Vai depender muito da saúde Às íntima vezes da nem mulher. eu tenho amigas que têm o Mirene e fala comigo, Não tem eu não tive nada. nada. E Ela já outra, tem outro gente, problema. E eu nem menstruo, fala comigo. que adoram, né? Adoram. Não, Que isso é a melhor parte. Tratar a espinha não é... A gente tem que esquecer isso, assim, Não é eu hormônio, acho. é dermatologista. Isso, Marcela, arrasou. Aprendeu direitinho, né? A Vocês gente podem não tem perceber. que... Você tem espinha, você não tem que ir no ginecologista falar que você tá tendo espinha, que é uma pílula. Toma aquele trem lá que todo mundo toma. Como Rocutan? é que chama? Rocutan, é perigoso, né? Mas é pesado, não é? Mas assim, trata. Não, mas depende da Às vezes dose, é eu isso. acho também. Às Tudo vezes dose depende da baixa, dose. Mas tem outras coisas. A minha também. personal, ela toma Rocutan, mas é uma dose tão baixa que, tipo assim. Hoje em dia o Rocutan até estimula colágeno, então os Uai, dermatologistas estão passando. Uai. Mas o seu DIU de cobre dura 10 anos. E os outros? 5. Aquelas assim, qual que você vai colocar em mim? Uai, você vai fazer ultrassom pra ver o tamanho do útero, né? Mas, Mirena, a princípio, Foi né? engraçado que a Kênia é a secretária, né, deles. Aí ela me ligou e falou, vou fazer pelo plano aqui, não sei o que e tal. E aí você tem que buscar o DIU em tal lugar. Aí eu falei, quê? Eu falei com ela, Kênia, deixa eu te falar um negocinho, vamos facilitar, porque meu dia tá muito corrido, eu não consigo ir na área hospitalar buscar isso. Eu vou fazer tudo no particular, deixa eu chegar lá, o DIU tá pronto pra eu já sair, já vir gravar o podcast correndo. Porque a maioria, assim, aproveita que o plano dá o DIU e Sim. pega, né? Ai, A mas Marcela eu falou que ela não quero, tá eu não com quero. paciência de Não, buscar. eu sou muito assim, eu sou muito prática. Eu sou assim com tudo na minha vida, eu sou muito prática. Então, tudo que me facilita, Você vai amar o eu DIU, quero. então. Porque menstruar, eu odeio menstruar. E, assim, eu sei que é bom, às vezes, sei lá, né? Pra limpar o organismo. Tem a ver, não, né? Aqui, mas tem a ver TPM com o DIU, assim, aumenta? Qual deles faz aumentar isso? Então, TPM, né? É multifatorial. Engraçado, eu não tenho TPM. Eu também não Nossa, tenho. eu tenho pois é. absurdas. Não tenho. O Marcelo, ele 000. olha pra mim e fala, meu Deus, eu acho que você é a única mulher que não tem TPM. Eu não Graças tenho TPM. a Também não Deus. tenho. Isso é bom, se você começar a ter TPM, tá acontecendo alguma Mas coisa. eu tenho, sabe o quê? Eu tinha, né? Quando eu tomava pílula. Agora eu não tô tendo mais. Tem 3 meses que eu tô sem a pílula, não tive. Mas eu tinha uma enxaqueca um dia antes. Pois é, gente. É o estrogênio oral que você tomava, estrogênio sintético. Não, eu lembro que eu mandei mensagem na Vivi. Porque outro assunto que eu ia falar que é meio tabu, assim. Pra mim não, porque o meu ginecologista também é o pai dela, então é homem também. Mas tem muito disso que mulheres às vezes preferem mulher do que homem. Hoje em dia, Como ou não. ginecologista. Tem, mas é pessoal. É, né? Mas, por exemplo, ele é meu ginecologista, mas tem assuntos que eu ficou fiquei com vergonha. com vergonha de falar com ele, sabe? Então eu falei, vou na Vivi, né? Mas eu Aí acho que tem a ver também com a postura, não meu pai, talvez. Sim. Mas tem ginecologista mulher também que super reprime as mulheres. Exatamente. É, Eu já verdade. tive uma experiência muito É. ruim e Eu assim, também me já traumatizou tive. com mulher. Então, eu Ah, acho que o vai Dr. muito mais Darwin do tato da ele pessoa, é- da forma que ela Sim. conversa, que ela te dá dela- abertura, que ela age Sim. com naturalidade. É deixa porque confortável. o Dr. Darwin, ele era ginecologista da minha mãe, desde sempre. Ai. E aí, eu fui, desde novinha também, ele é meu ginecologista. Então, acho que eu tenho intimidade com ele. Você é Só novinha. que eu tenho 29 anos. Vou É. fazer 30 mês que vem. Novinha. É. Mas assim, desde muito novinha. Não, desde muito novinha, tipo 15 anos, assim. E aí, eu tenho essa intimidade com ele, mas tem certos assuntos que é difícil. É a mesma coisa do MQP, é isso, entendeu? Mas é bom Tem falar com assunto. alguém que Que passa por entende, isso que e passa por isso. entende. Eu acho que ela exatamente. faz diferença, Faz a né? diferença. E aí, voltando para os métodos contraceptivos, o anticoncepcional. Eu tomava um anticoncepcional e aí eu falei com a Vivi que não tava me fazendo bem e tal. E aí você me mandou um áudio que, tipo assim, virou minha chave, assim, Oh, e me assustou lindo. muito. Porque Amo. foi real, eu nunca tinha parado pra pensar. E o Marcelo também a gente tava no carro e ele ouviu o áudio também e ele falou: "Meu Deus, como que oferecem isso pra mulheres É. tomar o anticoncepcional, né?" Porque foi uma frase que você falou, tipo assim, Marcelo, eu vou resumir pra você o que é o anticoncepcional. É um castrador químico. Aquilo pra mim, tipo assim, eu falei, meu Deus, que perigo. E tipo assim, faz muito mal pra mulher, né, o anticoncepcional. É. E aí o Marcelo ficou indignado, que ele falou, véi, por que oferecem isso pra mulheres? Porque faz muito mal. Sabe o que tem eu chance acho? de... Por que oferecem? Porque não é o homem mesmo que tá usando. É. Se fosse o homem, já Sim. nem existia anticoncepcional. Sim. E facilitou a vida dos homens, né? Pensa bem, É. gente. A mulher toma lá a pílula e não Sim. engravida, pra eles é ótimo.
E eu acho que as mulheres também pensam no anticoncepcional como um imediatismo. Vai Isso. resolver que agora tá tudo bem. E não pensa a longo A prazo. longo prazo. Então, muitas tomam e permanecem tomando por muito tempo porque é prático. Querendo ou não, elas não se Exato. apegam no que vai acontecer, nos perigos, às vezes por falta de informação ou por não querer ver também, né? Por saber aquele cego Sim. que não quer enxergar. Eu acho assim, que tem... Não é que eu sou contra, tipo assim, nossa, não passa anticoncepcional de jeito nenhum. Tem as indicações precisas, mas para todas as pacientes que estão usando ou que eu preciso de começar, eu oriento. Às vezes menina de 15 anos. Sim. Não tem jeito de pôr DIU, o implante que eu falei, às vezes dá mais efeito colateral. E tá com muita espinha, isso é real, então fica complexo, né? Sim. O anticoncepcional vai ajudar. Mas eu sempre oriento, não é pra pensar ficar usando 20 anos, quando você quiser engravidar com 35, você parar, entendeu? Então, quando você for envelhecendo, o útero vai aumentando, porque o DIU tá dentro do útero e ele provoca cólica. Então, a gente tem que pensar que o útero tem que acomodar o DIU. Sim. E tem gente que sente dor na hora de colocar. Então, às vezes a gente Ai, eu tô começa com com medo. anticoncepcional. O meu, a médica custou colocar. Acho que ela falou alguma coisa do colo Doeu? ser posterior, alguma coisa assim. Teve maior dificuldade. Doeu. Tem isso? Tem. Doeu? Ah, mais ou menos. Não vou te assustar, não. Não É pode na ser, hora. não. É só na hora. É Depois é tranquilo. suportável. E assim, a gente vai te orientar. É remédio que toma antes pra dor. O Eu ideal tá tomei. menstruada. Eu vou estar também. menstruada. É, Eu tomei um remédio Eu antes. vou colocar semana Me que ajudou vem, muito esse remédio. Tomei antes do Isso. comprimido. Tem um comprimido Vai ter desse anestesia que você no colo. Então, é... Mas, Marcela, tipo assim, eu saindo de lá, eu posso viver? Viver que eu falo assim, fazer minhas coisas. Não Pode, tô falando normal. de sexo e tal. Sei lá, gravar um podcast, alguma coisa assim. Aqui, sexo também. É, não. Mas é porque eu acho que... Mas não tem um dia. Tem que Me falaram que tinha que ficar um dia sem. Não. Não. Vou ficar, não. Eu vou viajar, gente. Eu Que não dia gosto você vai de viajar? possibilidade. Eu vou viajar dia 1º. Não, eu Eu gosto. vou colocar dia 25. Isso. Antes você vai fazer um ultrassom. Vou fazer o ultrassom amanhã. Não, mas aí depois colocar, só pra ver que ele não... Então, aí você falou comigo, Modificou. dia 30, antes de você viajar, ou 29, vai lá no meu pai e faz o Perfeito. ultrassom pra ver se tá no Aí lugar você certo. viaja tranquilo. Mas a minha dúvida é... Aquelas, né? Já fazendo uma consulta aqui. Aí. Mas por exemplo, eu vou colocar o DIU dia 25. Até dia 30, como é que você vai fazer da não, vida? não, isso não. Não menstrua depois? Não fica um tempo menstruada depois? Não, E se fica quanto tempo? Não, ele Elas, vai... né, calculando. Você vai estar estar menstruada quando você colocar, né? Sim. Então, vai continuar essa menstruação. Aí, na próxima... Isso foi o que eu te falei. Não, que sim, não mas vai vai ter. continuar o tempo normal O dela. tempo Não vai normal. aumentar porque eu coloquei o DIU. Não. É isso que eu quero saber, entendeu? A minha, eu coloquei menstruada, fiquei normal esse ciclo, só que na próxima ela veio 15 dias antes com o fluxo aumentado, mas o meu é de cobre, então é diferente. Se der... Então, o período de adaptação de É. DIU é de 3 a 6 meses, pelo menos. Aham. Então, pode mudar, sim, o padrão da menstruação. Uhum. Mas eu vou te passar uns remédios que você vai levar. Tá. Aí você fica tranquila se você tivesse sangramento, entendeu? Porque às vezes o sangramento é durante a relação. Aí sai Entendi. aquela borra Aham. chata. Uhum. Aí você já pode ficar tranquila. Vai dar tudo certo. Aqui, mas me Não fala vai da atrapalhar. TPM. É normal, não é normal? Tem Porque tem TPM? gente que tem muita, eu tenho absurda. É, a Mari sai de perto a- dela. Não, gente, absurda, nem é, convivo, não eu é convivo normal. com homens mesmo. E eles sabem a data, porque eles sabem falar, realmente. O ela Marcinho tá ali dentro olhando, tipo assim, realmente. Eu fico assim, eu brigo com todo mundo e choro. Você pode pisar do meu lado que eu quero chorar o mundo, assim, é Não, absurdo. vale a pena olhar, viu? Fica muito aflorado. Você pode estar tendo uma queda maior de progesterona já. E às vezes interfere em o seu estilo de vida, o que você tá comendo, vai piorar a sua atividade física. Engraçado ou que eu não ausência tinha dela. antes. De um tempo pra cá, só que vem É. aumentando. Eu falei, tô ficando velha, né? Aceitável. Então, não é. Não. Por isso eu perguntei, é normal ou não? Então, Não. assim, mulheres, se tiverem esses sintomas, Em Já excesso. sabe, né? busquem ajuda. Não é normal ter TPM. Porque Não, é é a- engraçado. O povo é julga comum. como engraçado. E marido nenhum aguenta esse TPM. E eu É, achava nem que era você. comum ter, porque todo mundo ao meu redor ficava assim, ai, que TPM, nossa, Ô, mas eu não a TPM tenho tá chegando. E eu TPM. ficava assim, gente, eu devo ter algum problema, também. porque eu não vejo nenhuma Ó, eu fico alteração. Eu ainda Insuportável. perguntei Marcelo, eu falei, amor, eu tenho TPM? Ele, não. Gente, Eu acho nem que você é a eu única me mulher que não aguento. tem TPM. Eu falei, obrigada. Ficou banalizado, né? Sim. É comum, mas não é normal. Ô, Lou, você usa algum método contraceptivo? A Tem fé, isso. né? No momento... Você vai parar, né? Sim, agora eu fiquei um pouco assustada. Mas como eu tenho vários problemas também, endometriose, útero bicorno, tive um tempo de policístico também, já tá bem tratado. Você já sabe, Então, né? assim,
foi a solução menos pior no meu momento de vida. Ela não pode DIU, por Exato. causa do útero bicorno. Então, assim, pelo meu fluxo, eu tinha um fluxo muito aumentado, muita cólica, muita dor de internar. Então, é muito complicado o meu caso. vendo? Tanto que eu comecei a olhar mais de perto e acompanhar aí com mais frequência, fazer o ultrassom com mais frequência, porque eu fiquei com medo. Falei, pô, tô com 30 anos, eu sonho muito em ser mãe. Eu tava falando com a Marcela Foi. no início do podcast. Falei, nossa, eu acho que eu vou ter muita dificuldade, porque eu tenho útero bicorno. E isso me assustou. A forma com que a médica me falou me assustou. E a Marcela falou, eu também tenho, engravidei com 2 meses. Aí já me desmitificou um pouquinho. Eu falei, tem poxa, útero não é tão bicorno? assim. Não é tão. O que acontece? O primeiro ultrassom que eu fiz e aí não fiz com o Dr. Dar, fiz com uma ultrassom. Céu. Gente, mas como que eu vou pôr DIU, então? Não sei. Não, então, eu fiz no céu. Mas- Aí ela foi e falou assim: nossa, seu útero é um pouco bicorno. Falou desse jeito. Não é retrovertido, não. Você tá Pode ser. confundindo. Não é a mesma coisa? Não. Ah, Sabe, porque tá, o pode útero ser, bicorno então. é quando ele tem... É como se fosse 2 úteros que se juntam no colo, Ele é tipo entendeu? Porque- partidinho no meio, É. assim, fazendo um Enfim, ela usou uma palavra que eu e Marcela, a gente bulgou. Aí eu fui, quando a gente saiu de lá, eu liguei desesperada pro Dr. Darwin. Aí eu falei, Dr. Darwin, ele falou isso, a ultrassonografista falou isso, isso e isso, eu vou levar aí pra você ver. Mas aí ele foi e falou, não, pode ficar tranquilo e tal, não Manda pra mim. mando. Vou mudar de medo. Aí, ó, tudo Mas, tipo pode assim, mudar a partir de Mas hoje. o que é útero retrovertido? Meu coração até ficou... De bicorno, não tem jeito de pôr DIU. Mas Exato, o que é por útero isso que pra mim o menos pior foi o Ele anticoncepcional. virado pra trás. em E vez de ser virado interfere em pra alguma frente. coisa? Pode dar mais cólica, não. Mas pode colocar o DIU. Pode ser mais Esperar. difícil colocar o DIU. Não, eu vou viver na base da fé de Deus mesmo, amor. Foi mal. Não, a gente sempre tem uma solução. Mas tá vendo como é que tem mulher que tem que usar pílula? Exatamente. Mesmo não sendo a melhor opção, Eu- mas pra você era. Exatamente. Assim, eu fico triste, porque eu estudo muito sobre a pílula. Eu vejo o tanto que isso atrapalha no nosso corpo. Eu faço meu esporte e eu sinto que isso me atrapalha na alta performance na corrida. É, Eu uso com o contínuo certeza. do anticoncepcional. Então, eu fico tentando achar uma forma de tirar, mas no meu momento, levando em consideração todos os meus outros problemas, é o menos pior. Mas assim, eu tô tentando Tô achar evoluindo formas de até agora que eu pensamento. já tô com 30 anos, que eu sonho muito em ser mãe, não agora, mas daqui a um tempo. Mas eu sei que eu vou Ai, enfrentar aí João. um período de Aproveita. procurar ajuda mesmo, de me preparar, de preparar. Congela, fica tranquila, garante. E às vezes tem outros. E eu não vou fazer sua consulta assim em público, mas tem outras Aqui, coisas. mas a importância desse bate-papo aqui, somos 3 diferentes casos, cada uma verdade. com... E assim, eu tenho certeza que várias vão se identificar e ter uma noção e, a partir daí, procurar uma ginecologista, que é o mais importante, ter um direcionamento médico. Exatamente, É isso. porque vai individualizando mesmo. Mas quando não se fala muito desses Aquelas, né, que assuntos, A Bela elas não conversa quando eu tô procuram da... pra conferir. Só um minuto. Só um minuto. Foi tenso. Ai, tô tensa agora. Como é Mas que chama? Aqui, o útero bicorno é Bicorno. muito raro. É isso que eu falei. Não. Eu falei, eu nunca conheci ninguém que Útero tivesse. É. Eu Não, nunca como é que é a escutado outra Não, falar. palavra? não Sem é. ser o bicorno. Retrovertido. Que vai estar escrito no seu É. ultrassom RVL, essa sigla. Eu acho que é retrovertido mesmo. É, Porque não, tem aí... Alguma coisa Eu de acho. retrovertido. Eu julguei na busca, apareceu retrovertido aqui. Enfim, não sei, mas amanhã eu vou confirmar isso aí, porque amanhã tem ultrassom. Isso. Amanhã vai ver, É. com certeza. E aí a gente reforça. É isso. Ô, Vivi, então, pra gente finalizar esse papo muito bom. Pra você, o que significa prosperar? Ai, que tenso. É maravilhoso, né? Eu acho que a própria palavra já abre, parece que, para o universo, assim. Sim. É tudo. Mas prosperar é você... Não é nem financeiramente. É uma riqueza, assim, que traz um bem-estar e uma felicidade em tudo, assim. Você estar bem com a sua vida pessoal. Acho que é Sim. mais ainda do que profissional ou financeira, né? É você estar satisfeita com os seus retornos, com as suas Sim. condutas, com o seu caminhar ali, com o seu crescimento. Eu acho que isso é uma prosperidade, porque a gente sempre está querendo, às vezes, mais. Eu acho que é pôr objetivos e conseguir chegar lá, né? Sim. E ter um casamento ou um relacionamento com as pessoas, que tenha uma troca, que seja construtivo, isso, sincero. E eu acho que os retornos vêm a partir disso, né? É isso aí. E fala ali pra aquela câmera uma frase que vai impactar mulheres. Uma frase que vai botar elas pra frente. Mulheres, não deixem de se cuidar desde sempre. E cuidar tem a ver com se amar.
buscar o que é melhor para você, buscar saúde, qualidade de vida, relacionamentos respeitosos, seus limites, comer bem, malhar e fazer o que vai te fazer bem, não o que os outros falam que vão te fazer bem. É isso aí. E quer perguntar alguma coisa? Acho que agora a gente desliga Acho que e no faz off- uma consulta. No off eu vou ver se ela Eu atende meu amei. plano. Eu quero contato aqui. Vivi, muito obrigada mais Obrigada uma a vez por ter vocês. vindo no Foi podcast. muito O papo gostoso. foi muito Foi bom. muito rápido. Falei que flui, é gostoso. A gente pode fazer mais vezes. É isso aí. E como que a gente te acha no Instagram? Fala aí pro pessoal. @doutora Viviane Alvim. A gente vai colocar na descrição. Tá lá no seu, É. te sigo. Bom, prósperas, muito obrigada por terem comparecido a mais um episódio do MQPcast. Foi incrível esse papo. Curtam, compartilhem e até a próxima. Beijão.